tudo bom? Salam aleikum, assalamu alaikum. Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo MBS, Mundo Brisa Sócio, Momento Leitura. Estou lendo aqui um texto muito bom deste livro, Apresentação Geral da Religião do Islã, de Alia Tantawi, tá? Tradução do professor Samir El-Hayek. Então, vamos ver aqui essa parte na página 43, a crença em Deus, certo? Então, vamos lá? A crença em Deus. A crença em Deus consiste em 4 pontos a saber, tá? A existência dele sem criador, é o Senhor do Universo, é o soberano com autoridade absoluta sobre todas as coisas, é o único Senhor e não se pode adorar a ninguém juntamente com ele. Certo? Então vamos lá sobre a existência de Deus. Dissemos na sexta base, né, que eu já li sobre as 9 bases, 8 bases, deixa eu ver quantas bases são. 8ª base, tá? Então, na sexta base, fala que a crença na existência de Deus é uma verdade captada pelo sentido psicológico, antes de ser aceita por uma demonstração racional. Não necessita de demonstração, apesar de haver provas suficientes disso, né? Em tudo o que nos rodeia, a pessoa que crê na existência de um único Deus, ela consegue isso através de um fenômeno psicológico. Não necessita de demonstrações, apesar de haver provas suficientes disso, né? Não exponho essas demonstrações, tá? O Ali, no caso, pois são muitas para citar. Porém, um sábio de Damasco, tá? Que é o Sheikh Jamal Eddin Al-Qassimi, citou várias em seu livro Provas da Unicidade, escrita há mais de meio século. Hoje em dia, a ciência moderna descobriu outras provas que não se conheciam então. Quem ler o livro Deus se Manifesta na Era da Ciência, escrito por 30 dos mais eminentes biólogos e astrônomos, e outro livro intitulado A Ciência Chama a Fé, concluirá que o cientista autêntico só pode ser crente como o homem comum. A tendência de optar pelo ateísmo só aparece nos pseudocientistas. Só nos pseudocientistas, tá? E falsos intelectuais que aprenderam muito pouca ciência e perderam, assim, o caráter inato da fé. Não chegaram à ciência que leva à fé e caíram na incredulidade. Os 2 livros acima mencionados contêm muitos capítulos importantes escritos por cientistas mundialmente famosos, tais como Frank Allen, um dos mais eminentes biólogos do mundo, Frank Allen, Robert Morris Buggage, o inventor do radar, John Cleveland e Carl Schroen, professor de química, e John Robert Blond, professor de física. É preciso citar aqui que o professor Frank Allen condenou a teoria da pré-existência ou da eternidade do universo, propagada pelos filósofos gregos. A ciência estabeleceu que todas as coisas têm um limite.
Não quero repetir aqui demonstrações sobre a existência de Deus, tal como foram expostas pelos cientistas através dos tempos. Quero expor apenas um dos muitos versículos do Alcorão que é uma clara e irrefutável prova. Este versículo abrange, numa breve e concisa expressão, a questão da existência de Deus. Que é assim, ó. E na terra há sinais para os que estão seguros na fé, e também os há em vós mesmos. Não os vedes, acaso? É na 51ª surata, dos versículos 20 ao 21. Tá? Vamos lá, então. Isso é prova suficiente para o leigo e para o cientista. Sentimos no âmago de nossos corações que Deus existe e nele nos refugiamos nas calamidades e nos infortúnios. A nossa crença inata exige que lhe peçamos ajuda nessas horas. O mundo que nos rodeia apresenta amplas provas da existência de Deus. O íntimo está convencido pela intuição e o intelecto pela prova lógica. Vemos as provas dele entre nós e no mundo que nos rodeia. Assim, pois, o subconsciente crê em sua existência por intermédio dos sentidos e a consciência por demonstração. Por que então alguém renega a existência de Deus quando ele mesmo é a prova da sua existência? É como quem leva algo nas mãos e diz que nem o leva, nem o tocou. Ou como quem, vestindo roupas molhadas e das quais pinga água, nega que se tenha aproximado da água. Esta é a verdade das verdades. Porém, porque a maioria das pessoas não se deu conta disso? A resposta é que não pensaram em si mesmos. Deus Altíssimo disse: esqueçam-se de Deus. Por isso, Deus deles se esquece. Nona surata, versículo 67. Fogem de si, temendo isolar-se em si mesmos, pois ninguém pode ficar só, isolado em si mesmo, sem trabalhar. Portanto, distraem-se com conversações vãs, livros insignificantes, com alguma tarefa para entreter-se, e ocupam com essas atividades toda a sua vida como se fossem os seus próprios inimigos. Odeiam-se e se rechaçam como se a sua vida, o seu tesouro, fosse um peso sobre os seus ombros, do qual se tentassem livrar. A maioria das pessoas está absorvida pelos prazeres da vida. Come, bebe, dorme e ocupa-se da sua atividade cotidiana em busca dos bens materiais para si, para suas famílias e para todos os que amam. Sua vida está, portanto, baseada numa rotina e num ciclo vicioso. O ciclo do tempo, para elas, permanece constante em monotonia e rotina. Não há nenhuma diferença entre o seu passado e o seu futuro, e não há nada para buscar no seu futuro que possa ser diferente do seu presente. Este não é o caso do muçulmano, claro. Nenhum muçulmano pode se resignar a uma monótona rotina da vida. Pelo contrário, ele tem de pensar, refletir e perguntar a si próprio: de onde venho? Para onde vou? Qual é o princípio? Qual é o fim?
Ele sabe que a sua vida não começou no nascimento e não acabará na morte. Sabe que era feto no ventre da sua mãe antes de nascer e um espermatozoide em seu pai antes da fecundação e que era, antes disso, sangue circulando nas veias de seu pai e da sua mãe, que veio do que consumiram de comida e que esta comida, se era planta, cultivou-se na terra e se era animal, comeu dela, da planta. E todas essas fases, das quais nada se sabe, se sucederam antes que ele nascesse. São uma longa cadeia que tem poucos elos claros e o resto é oculto pela obscuridade da nossa vista. Então, como pôde criar a si mesmo e ao seu intelecto por sua própria vontade, se já existia antes que houvesse intelecto e vontade? Nenhum de nós é consciente de sua existência antes de chegar aos 4 anos, nem se lembra do seu nascimento. Quem se lembra do seu nascimento? Quem se lembra de quando estava no ventre da sua mãe? Se você existia antes que soubesse da sua existência, pode dizer que criou a si mesmo? Pergunte a um incrédulo se o encontrar. Acaso criou a si mesmo por sua vontade e razão? Foi você mesmo quem se introduziu no ventre da sua mãe? Foi você que foi buscar a parteira para tirá-lo desse ventre? Ou no hospital, no caso, hoje em dia, né? Criou-se, pois, do nada, sem criador? Isso é impossível. Acaso o homem foi criado pelas coisas que existiam antes dele, tais como as montanhas, os mares, o sol ou as estrelas? Descartes, quando aplicou o método da dúvida, pelo que é conhecido, duvidou de tudo até chegar a si mesmo, porém não pôde duvidar de si. Aqui tem uma notinha de rodapé que diz assim, ó: o método de Descartes, ou Descartes, né, sobre a dúvida não é novo, tem precedentes. Então, quem precedeu a ideia de Descartes foi Al-Ghazali, tá? Ver o Salvador do Desvio, de Al-Ghazali, certo? Então, foi em quem o Descartes se inspirou, tá? Um filósofo islâmico, Al-Ghazali. Vamos continuar, então, aqui. Então, o Descartes, né, duvidou de tudo até chegar a si mesmo, porém, não pôde duvidar de si. Por ser ele quem duvida e por ser necessário para duvidar alguém que duvide, ele pronuncia a sua famosa frase: penso, logo existo, tá? Então, ó, por ser ele quem duvida e por ser necessário para duvidar alguém que duvide, ele pronunciou a sua famosa frase: penso, logo existe. Tá meio confuso, mas deu para entender, né? Eu tô lendo aqui literalmente. Existe e não há dúvida da existência. Porém, quem o criou? Acaso foram essas criações materiais, inanimadas, que carecem de razão, enquanto que ele é racional? Acaso pode dar razão quem carece dela? Acaso pode alguém dar o que não tem? Essa foi a postura de Abraão, o pai dos profetas. A paz esteja com ele. Abraão, o pai dos profetas. Quando viu seu pai, que era escultor, esculpindo imagens com o seu cinzel, convertendo as pedras em figuras que ele e o seu povo adoravam,
como deuses, pedras que a mão do homem fabrica e em seguida adora. Como posso aceitar que um Deus que eu criei seja o Criador? Esta questão não é admitida pela razão. Então, onde está o Deus verdadeiro? Abraão procurou induzir o seu povo a pensar e crer em Deus, o Altíssimo. Sugeriu a busca de Deus, utilizando da razão. Quando surgiu a noite e apareceram as estrelas com um brilho resplandecente, ele sugeriu que fosse Deus por não terem saído da terra. Como as pedras nas quais se esculpiam as figuras, nem tê-las fabricado o homem, para em seguida adorá-las. Sugeriu que haviam encontrado Deus que buscavam, porém, subitamente apareceu a lua e desapareceram as estrelas. Viram que a lua era maior e mais brilhante e pensaram que ela era Deus. Aguardaram por toda a noite, porém, de repente, apareceu o sol e apagou-se o brilho da lua e a luz iluminou a terra. Então, ele sugeriu, este é Deus, né? Seria o sol. Porém, o sol se foi e deixou a terra nas trevas. Que Deus é este que se vai e abdica ao seu reino? Não, o sol não é Deus que me criou, nem a lua ou as estrelas, nem eu sou Deus. Eu não criei a mim mesmo, nem fui criado do nada. Não me sobra senão uma possibilidade, a certa e justa, sendo as demais falsas, que por trás dessas coisas inanimadas todas, existe um Deus onipotente, o grandioso, que as criou e criou a mim e tudo. Esta é a demonstração que expõe o Alcorão em uma só frase, que é um dos milagres da eloquência divina e uma prova definitiva para aqueles que se submetem à razão e respeitam os seus pensamentos. Deus Altíssimo disse: porventura, não foram eles criados do nada, ou são eles os criadores? 12ª Surata, versículo 35. Os indecisos, os sábios, imaturos e os falsos intelectuais dentre os ateus afirmam que a natureza criou o homem e lhe deu o intelecto. Em meus tempos de infância, havia alguns professores na escola que eram da mesma opinião. Durante os dias da Primeira Guerra Mundial e depois dela, a palavra esclarecido tornou-se muito fascinante como um epíteto para aqueles que foram influenciados, primeiro por Istambul e então por Paris. Este epíteto esclarecido estava em uso popular naqueles dias, como a palavra progressista hoje em dia. Em cada época há termos que burlam o público, como se burlava os peles vermelhas na América, dando-lhe contas e roupas de cores em troca de suas terras. Vamos crescendo e perguntamos: o que é a natureza? O que é a natureza? Dizem-nos uma coincidência, a lei da probabilidade, replicamos-lhes. Acaso podem apresentar um exemplo? Seu exemplo é o seguinte:
2 se perderam no deserto e chegaram a um grande palácio, com relevos e adornos nas paredes, tapetes, relógios e lâmpadas caros. Então disse o primeiro: alguém construiu este palácio e o mobiliou. O segundo replicou: você é retrógrado e atrasado. Tudo isso foi feito pela natureza. Perguntou-lhe o primeiro: como a natureza fez? Respondeu-lhe: existem aqui pedras que as enchentes, os ventos e os fatores climatológicos trouxeram e acumularam com o passar dos séculos, converteram-se em paredes. Disse o primeiro: e os tapetes? Respondeu-lhe: são de cordeiros cujas lãs voaram e se mesclaram. Em seguida, vieram os elementos coloridos que se juntaram às lãs, mesclando-se com elas e se convertendo em tapetes. Perguntou-lhe: e os relógios? Disse-lhe: ferro corroído pelos fatores atmosféricos, que se partiu e se converteu em pequenas peças que se intercalaram e, com o passar dos séculos, se converteram nestas imagens. Você não diria que esse indivíduo é louco? Acaso é uma coincidência que as células invisíveis do fígado humano, por exemplo, realizem operações de extrema complexidade? Elas convertem o excesso do açúcar do sangue em glicogênio, que mais tarde é convertido em glicose, como quando é requerido. Segregam também a bilis e mantêm o nível do colesterol no sangue, além de produzirem os glóbulos vermelhos, desempenhando várias outras funções. É coincidência haver na língua 9.000 pequenos nós que capacitam o homem a desfrutar do sentido do paladar? O ouvido humano ter 100.000 células que desempenham a função de ouvir? O olho ter 130 milhões de células que captam os raios da luz? A Terra, com o seu conteúdo de maravilhas, né, e mistérios, o ar que a rodeia, os seres vivos que não se veem nem se percebem, e as formas maravilhosas das partículas de neve que caem, tudo foi criado por Deus, com precisão e muita beleza. Tudo isso só foi percebido por nós recentemente. Olhe os metais que são encontrados na Terra, as espécies animais e vegetais, os vastos desertos, os amplos mares, as elevadíssimas montanhas e os profundos vales, e compare isto com o Sol. Você achará a Terra pequenina e diminuta ao lado do Sol e da sua grandeza, e o Sol, que é maior do que a Terra 1 milhão de vezes, comparado com outros astros, é como um grão de areia num grande deserto. O Sol dista de nós mais de 1.000 milhões de quilômetros. Se medirmos essa distância por intermédio da velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo, ela será de 8 minutos. A que distância estarão, pois, as estrelas, cuja luz demora a atingir-se 1 milhão de anos-luz? Um ano-luz equivale a quase 10 bilhões de quilômetros. Essas galáxias, e entre elas a Via Láctea, que a astronomia só sabe que é uma massa luminosa, contém tantos astros que só Deus sabe o seu número.
Esses astros, apesar de sua grandeza, que nos paralisa a mente ao tentarmos imaginá-la, movem-se a uma velocidade enorme, que ultrapassa os limites dos números. Como não ocorre uma colisão entre eles? Um astrônomo afirma que a possibilidade de haver uma colisão é a mesma que a de 6 abelhas libertas na atmosfera da Terra. A relação entre o espaço da atmosfera que rodeia a Terra e as 6 abelhas é semelhante à do espaço e à dos astros que não se tem conta. Este espaço todo está dentro de uma esfera grandiosíssima que é o céu deste mundo. Uma esfera que é um volume real, que não é ar nem vazio. Vamos aqui para uma motinha de rodapé, tá? Esse vazio, né? Isto é, o que se diz do céu, coisa que compreendi nos versículos do Alcorão e das leis de Deus sobre a astronomia que os ulemás descobriram. Ainda não encontrei alguém que dissesse o mesmo. Porém, isto está desenvolvido em outros dos meus livros, tá? Então, voltamos aqui. Uma esfera que é um volume real, que não é ar nem vazio, né? Depois eu li a notinha de rodapé. Nem uma linha imaginária onde giram os sistemas astronômicos, como explicaram alguns exegetas recentemente. Uma esfera que envolve este espaço e o seu conteúdo, o sistema solar e o que é maior do que ele, aqueles astros que o Sol, em proporção a eles, não é mais do que uma maçã em relação a uma montanha. Os corpos celestes, que contêm incontáveis astros, estão contidos nela e aqueles em seu interior. Uma esfera sustentada com portas que se abrem e se fecham, em que Deus colocou um teto e cujas dimensões são o espaço. Deus conhece a sua magnitude, talvez este seja o maior espaço. Por sua vez, está envolto por outra esfera maior ainda. A esta segue um terceiro espaço, e a este uma terceira esfera. Há um quarto espaço, uma quarta esfera. Um quinto envolve a quinta esfera, e assim até o sétimo espaço, com a sétima esfera. Em seguida, vem corpos de grandeza e magnitude, onde estão o trono e o sólio, e o que ele, com E maiúsculo, nos anunciou daqueles mundos. O mais assombroso ainda é que o átomo representa, numa forma minúscula, tudo o que existe no espaço. A mente humana é incapaz de captar suas complexidades, da mesma forma como falha em captar a vastidão do espaço. É a prova indômita da existência de Deus. O átomo, somente visível através de microscópio eletrônico, foi denominado pelos ulemás e filósofos antigos quantidade única, a parte indivisível. Este átomo, a respeito do qual os cientistas dizem que se colocássemos 40 milhões deles, um junto com o outro, o seu comprimento seria de 1 centímetro. Tem em seu centro um espaço chamado de núcleo, ao redor do qual giram os elétrons. A exemplo dos planetas do espaço, e a relação do núcleo com o átomo é como a de um grão de trigo com um palácio. O núcleo pesa pouco mais de 1.800
muitos desses elétrons. Tudo isso foi feito por acaso? Não. O que refresca o peito do crente é que esses escritos insignificantes sobre a natureza, as coincidências, etc., desapareceram da linguagem dos cientistas. E não sobrou ninguém que aposte neles, a não ser os pseudocientistas, certo? Então, é isso aí. Give me your like, please. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal, certo? E depois a gente pode continuar na leitura deste livro do Alia Tantawi, tá? Nessa partinha aqui, ó. Deus é o Senhor do Universo, página 50. Certo? Assalamu alaikum. Tchau!